A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, lição de número 7, continuação das falsas igrejas e dos falsos mestres. Essa é uma lição que tem muito conteúdo, então a gente não vai conseguir se aprofundar em todos os aspectos, mas nas principais temáticas. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento pentecostal unicista. Unicismo é uma doutrina espúria que declara existir somente uma pessoa na unidade divina. Normalmente são modalistas, né? Aquele que acha que só Jesus. Ora Jesus apareceu com cara de pai, ora com cara de filho, ora com cara de Espírito Santo, mas é só Jesus. É unicismo, tá? E vamos ver um pouquinho sobre o pentecostalismo unicista. Bom, eu fiz aqui uma introdução, são vários os grupos entre os pentecostais que negam a doutrina da Santíssima Trindade. E ao negarem a doutrina da Santíssima Trindade, você vai achar que eles negam a divindade de Jesus. Não. O grande problema do unicismo, sabe qual é? Não é o fato deles negarem que Jesus é Deus, mas é o fato deles dizerem que Deus é só Jesus. Parece que é um jogo de palavras, não é? Então os unicistas, eles não negam a divindade de Jesus, mas eles confundem as pessoas na unidade divina. Acabam dizendo que Jesus, o Pai e o Espírito Santo é a mesma coisa. Eles têm suas raízes na antiguidade, né, na antiga heresia modalista. E sua teologia diverge, então, da doutrina ortodoxa, da declaração da doutrina de Deus. Cremos de um único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a grande doutrina da Bíblia. Muitos deles conseguem se camuflar em nosso meio, principalmente porque eles são muito parecidos com a gente, né? A doutrina bíblica da Trindade. Vamos para a definição dos termos. Trindade é uma palavra teológica, isso é importante você saber. A palavra Trindade não está na Bíblia. A palavra Trindade não, está a doutrina. Por exemplo, a palavra teocracia não está na Bíblia, está a ideia, o governo de Deus, é a teocracia. Por que a palavra teocracia? Por que a palavra Trindade? Por que a palavra onipresente? Por que a palavra onisciente não estão na Bíblia? Porque são palavras de cunho teológico. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez, uma testemunha de Jeová falou assim para mim: você, pastor, fica falando aí que de Trindade, mostra para mim a palavra Trindade na Bíblia. Eu falei: não, mas a palavra Trindade é de cunho teológico. Está a doutrina, não a palavra. Falou: então se a palavra não está na Bíblia, então não existe. Eu falei: então deixa eu ver se eu entendi. Se a palavra Trindade não está na Bíblia, porque não existe, é isso? Ele falou: Eu falei: então não existe Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Ele falou: como assim? Não está na Bíblia. Onde está escrito na Bíblia Salão do Reino das Testemunhas de Jeová? Mostra para mim. Não tem. Então não é porque uma palavra não existe na Bíblia, é que não existe. Quer ver? O cometa Halley. Já existia o cometa Halley, antes dele ser apelidado de Halley. Quando o Halley identificou, apelidou de cometa Halley, mas ele já existia. Então, não é porque uma palavra não está na Bíblia, é que não exista. A palavra onisciente não está na Bíblia, mas Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A palavra onipresente não está na Bíblia, mas nós sabemos que Deus está presente em todos os locais, então Ele é onipresente. A única dessas três que está na Bíblia é a palavra onipotente, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então não é porque a palavra não está na Bíblia que ela não existe. Cuidado, se eu estou falando, a doutrina existe, a doutrina está na Bíblia. Agora, os teólogos vão criar uma palavra síntese da doutrina. Três pessoas em unidade divina. Deus é adorado sempre três vezes. Santo, santo, santo. Justo, justo, justo. Adoração trina. O que significa? Três pessoas em unidade divina. Trindade. Então a palavra é uma palavra de cunho teológico. Trindade é uma palavra teológica usada para designar a doutrina bíblica da unidade composta de Deus. Ou seja, um único Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se trata de uma explicação de Deus, mas sim
uma análise das evidências apresentadas na Bíblia. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica que repousa essencialmente sobre duas premissas. Primeiro, o monoteísmo é uma verdade, ou seja, existe um único Deus. Isso é uma verdade absoluta. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus repete isso em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Mesma coisa. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, primeira premissa, o monoteísmo. Só existe um Deus, um único Deus. Segunda premissa, a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo também é uma verdade. Existem três pessoas na unidade divina. Então, se existe um único Deus e existem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos que conciliar isso. Isso que é a Trindade. O monoteísmo é uma verdade. Como cristãos evangélicos, cremos num único Deus. A Bíblia Sagrada diz explicitamente que existe um único Deus. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é uma verdade absoluta. Como cristãos evangélicos, cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. A Bíblia Sagrada diz explicitamente que essas três pessoas é Deus. Este é o credo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos na doutrina bíblica da Trindade. O unicismo, doutrina espúria que declara existir somente uma pessoa na divindade. Existem unicismo e unitarismo, e nós precisamos saber a diferença. Unicismo acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três manifestações do mesmo Deus, manifestações de Jesus. O unitarismo acredita que Deus é um, que ele é o Pai de Jesus. O Filho é uma criatura do Pai, ou uma divindade inferior, e o Espírito Santo é apenas uma força ou manifestação ou glória, que seria Shekinah. O exemplo maior aqui são as testemunhas de Jeová. Crê no Deusão chamado Jeová, que é o Pai, que é o Deus verdadeiro, e depois crê em um deusinho chamado Jesus, que é Deus, mas não é Deus todo-poderoso, é só Deus. Em outras palavras, crê num Deusão e num deusinho. E o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Então, isso é unitarismo, tá? Não é unicismo. Histórico. Os primeiros unicistas foram os monarquianistas modais. Trata-se de um grupo que defendia a divindade do Filho, mas negava a doutrina da Trindade. Olha só. Os modalistas consideravam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três modos de manifestação, por isso que modalista. Os principais unicistas da antiguidade foram Noeto de Esmirna, Práxias e Sabélio. Segundo Hipólito de Roma, do ano 170 a 236, é o período que o Hipólito de Roma viveu, ele era discípulo do famoso bispo Irineu de Leão, um dos pais da igreja. Ele diz que Noeto ensinava que Cristo era o próprio Pai, e o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. Então dizia que Jesus era o Pai. Confundiu as pessoas, né? Cipriano, do ano 200 a 258, ele era bispo de Cartago, chamou a heresia de Noeto de patripacionismo. Isso aqui é uma maneira de dizer o seguinte: o que é patripacionismo? Aquele grupo de cristãos que crucificaram o Pai, porque se Jesus é o Pai, então o Pai foi crucificado. Né? Vem de pater, Pai, e passus, ou patrior, que é sofrer. Tá? Práxias foi discípulo de Noeto, e o seu principal opositor foi Tertuliano de Cartago, o grande teólogo Tertuliano, que na sua obra escrito Contra Práxias, afirmou: Práxias fez duas obras do demônio em Roma. Expulsou a profecia e introduziu a heresia. Fez voar o Paráclito e crucificou o Pai. Porque se Jesus é o Pai, então o Pai foi crucificado. Né?
Sabelianismo. O bispo Sabélio tornou-se um grande líder dos unicistas. Ele ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não eram três pessoas distintas, mas apenas os três aspectos do Deus único. Segundo esse bispo, nos tempos do Antigo Testamento, o Pai manifestou-se como legislador. Nos do Novo Testamento, o Pai se manifestou como Filho encarnado. E, na atualidade, o Espírito Santo estava como o inspirador dos profetas. Hipólito, em contra todas as heresias, refutou essa doutrina. Eles ganharam espaço por mais ou menos 100 anos em Roma, na Ásia Menor, que é a atual Turquia, na Síria e no Egito. Em 263, Dionísio de Alexandria enfrentou o próprio Sabélio, derrotando o sabelianismo. Depois disso, o cristianismo passou a repudiar tal doutrina e o combate a essa heresia continuou até que ela desapareceu completamente da história. Aí nunca mais ouviu-se falar deles. Quando que esse movimento ressuscitou? Ressuscitou já no movimento pentecostal, o renascimento do unicismo. O unicismo moderno veio de um desvio do movimento pentecostal da Rua Azusa, em 13 de abril de 1913, num encontro pentecostal internacional em Arroio Seco, em Pasadena, na Califórnia. Neste, houve um conferencista canadense chamado Robert Edward McAllister. Ele afirmou que os apóstolos batizavam apenas no nome de Jesus. John Shape, que era um imigrante alemão de Danzig, disse ter orado aquela noite inteira e pela manhã do dia seguinte pregava que o Senhor havia revelado a verdade sobre o batismo em nome de Jesus, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Muitos creram na sua mensagem. Você vê o grande pastor pentecostal, o grande teólogo, Stanley Horton, conta em seu testemunho no livreto, chamado O Avivamento Pentecostal, que a sua mãe, na época com 18 anos de idade, foi ameaçada a perder a salvação se não fosse rebatizada, pois diziam ser impossível honrar a Jesus sem um novo batismo só no nome dele, porque ela tinha sido batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shape e os movimentos unicistas modernos. Shape fundou o movimento chamado Só Jesus, usando como ponta de lança o unicismo, com roupagem nova, e o batismo em nome de Jesus. Isso provocou muitas divisões nas igrejas, que logo foram subdividindo-se em outros grupos. Hoje existem mais de 30 grupos modalistas, ou mais conhecidos no Brasil, são Tabernáculo da Fé, a Voz da Verdade, do conjunto Voz da Verdade, e o Árvore da Vida, que é a igreja local de Wetney. Há muita coisa em comum entre os unicistas modernos e os antigos modalistas, mas não são exatamente iguais, sempre tem uma diferençazinha. Todos eles negam a doutrina bíblica da Trindade, o conceito de Trindade bíblico, sem contudo negarem a deidade absoluta de Jesus. O movimento Tabernáculo da Fé foi fundado por William Marion Branham, fundador do Tabernáculo da Fé. Ele dizia que o ensino dos apóstolos foi mudado por uma doutrina mais nova no Concílio de Nicéia, em 325. Considerava a Trindade como doutrina do diabo e argumentava que todo o que foi batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo precisava ser novamente batizado nas águas somente no nome do Senhor Jesus. Afirmava ainda que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simplesmente títulos e não nomes. É a invenção dele. Com essa explicação, fundamentava o batismo nas águas só no nome do Senhor Jesus, porque é um nome, não um título, segundo ele. Em 1946, o Branham alegou ter conversado com um anjo numa caverna secreta, onde recebeu o poder de discernir qual era a enfermidade das pessoas. Aí você já viu, né? O mesmo caminho dos líderes religiosos. Ele inventou essas 7 mensageiros aqui, colocando como Paulo o primeiro mensageiro, o bispo Irineu como segundo, Martim como terceiro,
Columba como quarto, Lutero como quinto, John Wesley como sexto e ele como sétimo. Olha só que humildade, né? Colocou ele como sétimo. Só que em 1965 ele morreu atropelado por um bêbado. Alguns dos seus seguidores esperavam sua ressurreição, enquanto outros edificaram um santuário, uma pirâmide, em sua memória, no seu túmulo em Jeffersonville. Foi considerado por seus seguidores como profeta, que o situam como cumprimento de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Com a morte de Branham, sucedeu William Soto Santiago. Segundo ele, William Marion Branham errou quando interpretou que a era de Laodiceia teria terminado no ano de 1977. Afirma que a última dispensação é a do reino de Deus, começada em 1977, e ele é então o mensageiro. Quer dizer, é impressionante como são esses líderes. Eles têm um egocentrismo que eles querem ser alguma coisinha, né? O que caracteriza essa nova dispensação do reino é que tudo se fez novo. Apocalipse 22, 5. Este inclui o fim do batismo ministrado com água, sendo necessário tão somente ouvir a mensagem da voz da pedra angular. Seus seguidores o chamam de anjo mensageiro, que Jesus Cristo teria prometido em Apocalipse 22, 16. Então um é mais herético do que o outro. O outro movimento, esse que eu falei, é o tabernáculo da fé. O outro movimento é a voz da verdade, do conjunto A Voz da Verdade. Sua liderança produziu um CD distribuído gratuitamente para os crentes, com 3 estudos defendendo o unicismo, com citações bíblicas manipuladas e fora do contexto, que pode confundir qualquer crente de conhecimento mediano da palavra, principalmente aqueles que não frequentam escola bíblica dominical. O movimento afirma ainda que o batismo efetuado pelas igrejas trinitarianas são sem valor bíblico e forjado pelo homem. Isso é uma declaração do grupo Voz da Verdade. O fundador dessa igreja, o Fuê de Moisés, ex-presidente, faleceu no dia 29 de outubro de 2005. Como ele era de origem árabe, é possível a dificuldade dele de compreender a Trindade, né, por ser um semitismo radical. A Voz da Verdade, declaração de fé unicista. Essa é a declaração de fé do conjunto e da igreja Voz da Verdade. Cremos no único Deus, e esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos nos mistérios de um único Deus, como Pai Criador, como Filho Redentor, Salvador Intercessor, como Espírito Santo Consolador e nos guia em toda a verdade. Combatemos a ideia de que exista 3 deuses distintos, um ao lado do outro, conversando entre si, isto é, triteísmo. E a Bíblia fala num só Deus, o Deus de Israel. Cremos que esse Deus é Espírito e só podemos ver Deus na face de Jesus. Modalismo, né? Então, esse é o terceiro grupo modal. O segundo, o terceiro grupo modalista, que fala que não é, mas é, e nós já vimos, nós estudamos na aula 1, que é a igreja local de Wetnesli, conhecida por seu ônibus Expolivro e por seu jornal Árvore da Vida. É o que mais causa problema em nossas igrejas por causa do seu proselitismo sectário e desleal, também por camuflar-se facilmente no nosso meio. Bom, dizem que não são modalistas. A igreja local de Wetnesli diz que não é modalista. Tá? Então ele fala, dizem que não são modalistas porque Sabélio dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 aspectos temporários da divindade, ao passo que seus líderes ensinam que são 3 aspectos eternos da divindade. O que há de comum entre eles é que ambos afirmam que a divindade é uma só pessoa. Como Sabélio, usam com frequência a palavra pessoa para cada pessoa da Trindade, mas com outro sentido. É um outro sentido. Para ele, pessoa é manifestação. Usam até o nome Trindade, mas não é o mesmo trinitarianismo do credo atanasiano, que afirma: não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Todos os unicistas antigos e modernos confundem as pessoas, chamando-as de manifestação. Você vê, a igreja local do Wetnesli fala da melancia. Eu expliquei isso na aula 1. Dá uma olhada lá na aula 1 para você ver o que eles falam, se aquilo é trindade. Aquilo é modalismo,
mas eles apelidaram aquilo de trindade. Um só Deus em três pessoas, isso é trindade. O fato de o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem um só, o mesmo Deus, não significa que os membros da trindade sejam uma só pessoa. E esse é o problema, quando você fala para uma testemunha de Jeová que Jesus é Deus, ela fala, não, Deus é Jeová. Por quê? Porque ela acha que se você chamar Jesus de Deus, ela acha que você está confundindo com o Pai. Não, Pai é Pai, Filho é Filho. Espírito Santo é Espírito Santo, são três pessoas. A unidade divina que é una, mas as pessoas subsistem eternamente. Então elas não conseguem entender o significado de trindade. A trindade, portanto, é a união das três pessoas distintas. Aliás, se a pessoa só pode ser distinta mesmo, em uma só divindade e não em uma só pessoa. Tá? Essa é a diferença. Um só Deus em três pessoas. A distinção dessas pessoas está muito claro no batismo de Jesus no Rio Jordão. O Pai falando do céu, o Filho saindo das águas e o Espírito Santo repousando sobre Jesus na aparência de uma pomba. O que Jesus falou sobre o assunto? Há inúmeras declarações do próprio Jesus em que afirma ser ele uma pessoa e o Pai outra. Olha só o que está escrito em João. É bom você grifar isso na sua Bíblia, você que é o estudante aí, meu aluno de apologética, grifa aí na sua Bíblia. João, capítulo 8, é muito importante esse versículo para você poder explicar a doutrina da Trindade, porque tem gente que tem muita dificuldade. Capítulo 8, versículo 17 e 18. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens, duas pessoas, é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Pai é Pai, Filho é Filho, são pessoas diferentes. A lei estabelecia que para qualquer julgamento seriam necessárias duas ou três pessoas. Pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá o negócio. Deuteronômio 19:15. Isso reaparece no Novo Testamento, 2 Coríntios 13:1. O Senhor Jesus evocou essa lei para provar sua missão e origem divina. Ele disse também, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8:42. Como pode alguém afirmar que o Pai e o Filho são uma mesma pessoa, se a Bíblia está falando que não são? Em outra ocasião, Jesus disse, João 14:16 e 26, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Não é a mesma pessoa, é outro. Para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa passagem mostra a distinção das três pessoas da Trindade. O Filho roga ao Pai, logo ambos não podem ser a mesma pessoa. Sobre a vinda do Consolador, a terceira pessoa. Trata-se do relacionamento eu, tu, ele. Três pessoas. A fórmula bíblica batismal. Qual é a fórmula batismal da Bíblia? É de Mateus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal. No Didaquê do ano 100, está lá escrito a fórmula batismal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que aparece pessoas que foram batizadas no nome do Senhor Jesus? É que elas foram batizadas na autoridade do Senhor Jesus, conforme a ordenança do Senhor Jesus, conforme o Senhor Jesus deixou como mandamento para a igreja para batizar. Então Jesus é a autoridade, mas a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, aparece no livro de Atos do Apóstolo 4 vezes a expressão. Primeiro, batizando em nome de Jesus Cristo, que é a pregação de Pedro, Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus, 8:16, em nome do Senhor, Atos 10:48, e em nome do Senhor Jesus. Olha só, se você observar, nenhum deles são iguais, são diferentes as expressões. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus,
São expressões diferentes, porque não é fórmula, mas é autoridade. Tá? Se fosse fórmula, seria só uma. Essas passagens bíblicas revelam que essas pessoas foram batizadas na autoridade do nome de Jesus pela fé em seu nome. Se elas revelassem a fórmula batismal, seriam iguais. Temos 3 expressões diferentes. Entretanto, uma fórmula é padronizada. Mateus 28:19 é o padrão, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus determinou o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é uma fórmula trinitária. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E foi dessa forma que os apóstolos cumpriram a ordem do Senhor Jesus. A Trindade e a doutrina da salvação. Olha porque é importante crer na doutrina da Trindade. A doutrina da salvação, inclusive a reconciliação, a propiciação, a redenção, a justificação e a expiação, depende da cooperação dos membros distintos do Deus Trino e Uno. Por isso, renunciar deliberadamente à doutrina da Trindade ameaça gravemente a nossa esperança de salvação pessoal. As Escrituras incluem todos os membros da raça humana na condenação universal do pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. E por isso todos precisam da salvação. A doutrina da salvação requer um Salvador adequado, ou seja, uma cristologia adequada. Uma cristologia sadia exige um conceito satisfatório de Deus, isto é, uma teologia especial e sadia, que nos traz de volta a doutrina da Santíssima Trindade. O Deus Trino e Uno é revelado na Bíblia de modo explícito na redenção dos pecadores e na sua reconciliação com Deus. O Deus Pai envia o Filho ao mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Deus Filho suporta a vergonha do madeiro maldito, trazendo a paz, a reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Deus, Espírito Santo, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e emprega a obra do Filho no novo nascimento, santifica o crente e nos dá acesso, mediante o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, à presença do Pai. Em outras palavras, olha como a Trindade é fundamental na doutrina da salvação. O Pai amou você, meu querido aluno, e fez o plano para te salvar. Mas quem se fez carne e morreu na cruz foi a pessoa do Filho, que completou a obra completa do sacrifício no Calvário. O sangue dele te purifica de todo pecado. Mas quem te convence dessa verdade, dessa justiça, desse juízo, é a terceira pessoa da unidade divina, o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são fundamentais no projeto da salvação. A quem Cristo pagou o resgate? Se a doutrina ortodoxa da Trindade for negada, não há distinção entre as pessoas da deidade, conforme ensina o unicismo. Cristo teria pago o resgate para quem? A quem Cristo pagou o resgate? A Bíblia, em Efésios 5:2, em João 3,16, vai dizer o seguinte. Primeiro, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifícios a Deus, em cheiro suave, ao Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O unicismo subverte o conceito bíblico da morte penal e vicária de Cristo como satisfação da justiça de Deus. E, em última análise, anula a obra da cruz. Esse é o problema do unicismo. Concluindo, a doutrina de Deus é o primeiro de todos os mandamentos. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Lembra quando o escriba perguntou qual o maior do mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E o segundo, o seu próximo como a ti mesmo.
A doutrina de Deus é o primeiro de todos os mandamentos. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Não é, portanto, uma mensagem alternativa. Uma cristologia inadequada implica numa salvação errônea. Quem adora um Deus estranho está seguindo um Jesus errado e o seu destino será igualmente um céu errado, equivocado. Não estamos discutindo sobre questão secundária, mas sobre a doutrina contrária à ortodoxia cristã, reputada como heresia por Cipriano, considerada como obra do demônio por Tertuliano. O segundo concílio das Assembleias de Deus, em 1916, nos Estados Unidos, rejeitou o unicismo. Não devemos ceder espaço a tais grupos religiosos e nem permitir que suas músicas sejam cantadas em nossos cultos. Não aceitar. Com toda confiança declaramos nossa fé bíblica na doutrina da Trindade. Por quê? Porque aceitamos a doutrina de acordo com o que expõe a Bíblia Sagrada. Não é minha opinião, não é porque eu acho, não é achismo, não é meu raciocínio. O que a Bíblia fala? É isso. Não somos politeístas, não cremos em muitos deuses, já que cremos num só Deus. E não aceitamos nenhuma divindade inferior ou superior, além do único Deus. Para nós não tem o Deus Todo-Poderoso e o Deus Poderoso apenas. Isso não, essas são duas divindades, isso é politeísmo. Não somos idólatras, já que não temos nenhum outro Deus diante do Deus único. Não temos. Não aceitamos o paganismo, implícito no unitarismo, já que encontramos fartamente no paganismo a crença em duas ou mais divindades. Exemplo, Júpiter, o Deus Supremo dos romanos, ou Deus Todo-Poderoso dos romanos. E Mercúrio, divindade inferior, ou Deus Poderoso. Ou para os gregos, Zeus, o Deus Todo-Poderoso, e Hermes, o Deus apenas poderoso. Crença similar à das testemunhas de Jeová. Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e Jesus, apenas o Deus Poderoso com D minúsculo. Não aceitamos o critério da razão humana para conceber a divindade, já que Deus não é concebido através de um raciocínio lógico, nem por mentes enfermas pelo pecado, nem por uma demonstração matemática. Deus é um Deus de mistério. E aqui eu encerro com a fala do Karl Lebs. O que ele diz? Se o cristianismo fosse alguma coisa que estivéssemos inventando, é óbvio que poderíamos torná-lo mais fácil. Não conseguimos concorrer em termos de simplicidade com as pessoas que estão inventando religiões. Como poderíamos? Estamos lidando com fatos. É óbvio que qualquer um pode simplificar as coisas se não precisar levar em conta os fatos. Essa é a nossa grande diferença. Nós ficamos com o que a Bíblia diz. Mas a razão... Sim, mas isso aí é discussão filosófica. Nós ficamos com o que diz a palavra de Deus. Eu coloquei aqui também uma palestra do pastor Ezequias, Seitas e Heresias, onde ele se aprofunda muito no assunto. Então, se você quiser copiar esse link, seria importante, porque vai te dar bastante subsídio, porque esse assunto sobre a unicidade, sobre a Trindade, tem muito conteúdo. Por isso que eu coloquei aqui esse link para você ter um pouco de conhecimento sobre essa questão da Santíssima Trindade. Então eu coloquei à sua disposição aqui esse link que você pode também estar assistindo essa palestra. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Página 104, nós temos então a próxima temática, sobre a Igreja Apostólica Santa Avó Rosa, que é um grupo religioso brasileiro. A Igreja Apostólica Santa Avó Rosa
Muitas são as organizações religiosas que, querendo dar a impressão de que seus ensinos são corretos, reivindicam para si o título de Igreja Apostólica, declarando que o título é oriundo de Atos capítulo 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então tem um monte agora virou moda. Agora é tudo apostólico, Igreja Apostólica, só para dizer que é parecida com a igreja primitiva. Você vê que é a fragilidade humana. Com isso, um amontoado de doutrinas são formuladas e disseminadas como se fossem realmente apostólicas por esses movimentos estranhos às Escrituras Sagradas. É o caso dessa Igreja Apostólica. Só tem o nome de Igreja Apostólica, porque na verdade é uma mistura de ensinos evangélicos, porque se utiliza da Bíblia e afirma tê-la como fonte de autoridade religiosa, de ensinos católicos dados à exaltação de Maria, porque na Igreja Apostólica Maria Santíssima é adorada. Então, imitando em tudo os católicos que tributam a Maria culto, que se presta a Deus. E, por incrível que pareça, algo parecido com o Espiritismo, porque creem na mediunidade da Santa Avó Rosa, que foi uma mulher, como também chamado por eles como Espírito Consolador. Enquanto o Espiritismo kardecista ensina que a promessa de Jesus de mandar o Consolador prometido por Jesus se cumpriu no dia 18 de abril de 1847, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa afirma com muita ênfase que o Consolador veio na pessoa dessa mulher chamada Rosa, que eles apelidaram de Santa. A avó Rosa faleceu num acidente de trânsito na cidade de Poá, estado de São Paulo, no dia 26 de outubro de 1970, aos 76 anos de idade. Com 60 anos de idade, dissera ela que recebera uma revelação especial de Jesus para fundar a Igreja Apostólica. É tudo a mesma coisa. Eu não falei para você? Todo líder herético vem com essa história que recebeu uma revelação de Jesus. Os líderes interpretam sua morte como um arrebatamento. Ela é a figura central, tudo gira em torno dessa Santa Avó Rosa. O Espírito e o Consolador. Todo leitor da Bíblia, por menos informado que seja, nunca chegou a outro entendimento senão a a expressão Espírito Santo e o Espírito Consolador. São dois nomes ou títulos para uma mesma pessoa, a terceira pessoa da unidade divina, que é o Espírito Santo. Ou, como disse Jesus, o Consolador. Logo, são dois nomes para uma mesma pessoa. Na Igreja Apostólica da Avó Rosa, isso não é assim que eles interpretam. Eles inventaram uma esdrúxula interpretação. Dizem que o Espírito Santo é uma pessoa, como o Espírito de Deus. Já o Consolador prometido por Jesus é outra pessoa, que seria a Santa Avó Rosa. Olha só que confusão. O que eles ensinam? Jesus cumpriu sua promessa enviando o Consolador, a Santa Avó Rosa. Rosa é o nome de uma mulher, era uma mulher. Então, que ficou apelidado de Vó Rosa. Que através da Igreja Apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e dos juízos divinos. Isso está escrito num livro publicado pela Igreja Apostólica, chamado Espírito Santo de Deus e o Consolador. Uma interpretação falaciosa. Poxa, não precisa ser um gênio para ver que é um erro teológico total, né? Por outro lado, interpretam que o Espírito Santo, denominado Espírito de Deus, é outra pessoa espiritual. Então ela diz assim: por isso ensinamos que a Santa Avó Rosa é viva e não morta, pois como santa herdou o poder do Espírito Santo, ainda mais por ser o atual Consolador. O seu Espírito vive para sempre. Veja que absurdo, não é? Essa é a Avó Rosa. Ela herdou, segundo a Igreja Apostólica, o poder do Espírito Santo. Então, se a Santa Avó Rosa herdou o poder do Espírito Santo, não é ela o Espírito Santo de Deus, mas é o Consolador, na forma de outra pessoa. Então, para os membros da Igreja Apostólica, essa mulher é o Espírito Consolador. Fundadores. Vamos ver um pouquinho da história da Igreja Apostólica. Começou como uma igreja evangélica normal e virou essa heresia que é hoje. Conta o pastor Signard Ambrosen, que nos idos de 53 e 54, 1953 e 1954, fora levantada uma tenda na Avenida Celso Garcia, que é o quarteirão das igrejas, né?
no Tatuapé, bairro da capital paulista, onde se reuniam crentes evangélicos sob a direção do missionário americano William Schaeffer. Formou-se uma igreja e o missionário viajou para os Estados Unidos a fim de angariar fundos para o programa radiofônico. A igreja ficou aos cuidados de Eurico Matos Coutinho, que, segundo alguns, tinha sido um pastor presbiteriano. Eurico alugou um salão no segundo andar do prédio na rua Tuiuti. Desmontou a tenda e a igreja seguiu seu caminho. Quando o missionário voltou, pregou algumas vezes, tornou a levantar a tenda no mesmo lugar, mas o povo não seguiu, o povo ficou na igreja. A tenda foi desmontada e levada para outro local ignorado. A essa altura, Eurico, que é esse homem aqui nessa foto, com a mulher dele, a avó Rosa, se fez bispo, coadjuvado por sua esposa Odete Correia Coutinho, que é a avó Rosa. A Odete é a avó Rosa. Tá? Então, o Eurico é o marido dela e ela chamava então a senhora chamada Odete. Os fundadores da Igreja Apostólica, então, são esses dois, o bispo Eurico Matos Coutinho e a sua esposa missionária Odete Correia Coutinho, conhecida como Vó Rosa. Então, aparentemente, era uma igreja evangélica, aparentemente. Dessa senhora dizem, agora já vem as heresias da igreja. Todo o conhecimento da doutrina e a organização da igreja, Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa, que é essa senhora Odete, pois durante 16 anos foi ela constantemente arrebatada ao céu em espírito, a fim de receber o que era necessário e útil para o preparo da igreja. Assim, através dela, tomamos conhecimento da verdade do Pai quanto à organização da igreja e grande parte da doutrina. Analisando os ensinos que essa senhora revela, que são grandes heresias, por isso podemos seguramente afirmar que jamais ela recebeu esses estranhos ensinos diretamente de Deus. Então, na época do aniversário dela aqui, uma foto. Situação atual. A Igreja Apostólica situada em São Paulo, capital, foi presidida até a morte pelo primaz Aldo Bertoni, que é sobrinho da avó Rosa. E que, por indicação da avó Rosa, antes de morrer, nomeou ele como sendo substituto dela. Após 44 anos na administração da Igreja Apostólica, Aldo Bertoni deixa um patrimônio milionário integralmente desviado da Igreja Apostólica para seus herdeiros, que nunca foram apostólicos. A família dele não é crente, não é nada. Aldo Bertoni morreu sem ter sido concluído seu julgamento por abuso sexual de fiéis, pois desde dezembro de 2012 vinha apresentando atestados médicos alegando não ter capacidade física ou mental para depor. A Rede Record fez uma devassa na Igreja Apostólica, né? Fez um pleno reportagem de domingo, mostrou uma série de mulheres que foram abusadas sexualmente por esse bispo primaz aí da Igreja, por essa autoridade, né? A autoridade do primaz. A autoridade do primaz Aldo Bertoni era indiscutível, por ser o único que recebeu essa autoridade da falecida avó Rosa, cognominada o Consolador. Ela se comunica diretamente com ele. Olha só o que eles dizem. Esclarecemos que a Santa Avó Rosa não fala por intermédio de mais ninguém, a não ser pelo seu sucessor, e não se manifesta em qualquer corpo, mas usa somente a quem preparou. Igualmente dizemos que essa igreja não é dirigida através de visões de quem quer que seja, a não ser pelas concedidas por ela ao seu representante. Então, veja só a declaração deles. Isso é mediunidade, porque a avó Rosa já está morta. Como que ela continua falando pela igreja, então? Ela já está morta. Comunique-se com o seu sobrinho vivo, que no caso exerce a função de médium, por meio do qual ela revela sua vontade à igreja. Mediunidade é prática condenada pela Bíblia. Jamais uma igreja evangélica vai aceitar isso. Meios de divulgação. Programa de rádio A Hora Milagrosa é que torna a Igreja Apostólica mais conhecida. Isto em resultado dos milagres ou supostos milagres relatados e atribuídos a Santa Avó Rosa. Da forma como se exalta o nome de Jesus pelos milagres realizados nos dias apostólicos, hoje se atribui os milagres realizados exclusivamente em nome da Santa Avó Rosa. Acredita-se a ela
todas as graças recebidas. É isso que diz o livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador. Acredito no batismo regeneracional, que regenera o homem. Há grupos religiosos que pregam que a regeneração ou o novo nascimento se dá no momento em que alguém desce as águas batismais. A Igreja Apostólica crê assim. Declaram, e o nascer da água se dá no ato batismal. Uma bobagem. Porque quando Jesus fala para Nicodemos, em João capítulo 3, aquele que é nascido da água e do Espírito, Jesus está se referindo à água da palavra, a palavra purificadora. Jesus não está falando do batismo em águas ali. E eles, por não conhecerem a Bíblia, falam essa bobagem. E no nascer da água se dá no ato do batismo, por imersão no reino de Deus. Este é um sacramento instituído por Deus, para que os seus filhos cumpram sua justiça e confirmem sua fé, e testifiquem haver deixado do mundo e de todo pecado, a fim de viverem no reino de Deus. O Evangelho do Reino dos Céus, da própria Igreja. 2 erros encerram esse ensino. Primeiro, nascer da água não deve ser interpretado como batizar-se nas águas, nascer das águas. Nascer da água, de João 3,5, significa nascer de novo pela palavra, com a atuação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, falar em cumprir justiça é impróprio, porque toda justiça foi cumprida por Jesus, enquanto a salvação é por misericórdia. A Igreja Apostólica se declara como sendo a única verdadeira, como também a Igreja Messiânica declara, como a Shishinoye declara, como todas as seitas declaram, né? Embora esse sincretismo religioso, dizem os líderes dessa igreja, Deus o Pai precisava da vinda do outro Consolador para revelar a sua doutrina genuína, igual como foi anunciada por Jesus nosso Senhor. E nessa pretensão, como aconteceu com vários segmentos religiosos, a Igreja Apostólica Vorrosa se coloca como a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Todo grupo religioso estranho à Bíblia Sagrada usurpa o lugar de Jesus, acha que é a arca da salvação. Textualmente eles afirmam, é bem verdade que em seu início foi a mesma, quase igual às demais organizações religiosas existentes, mas com o preparo da Santa Vorrosa, como Consolador, Deus o Pai e Jesus puderam aperfeiçoar a igreja e torná-la em uma igreja dirigida diretamente pelo céu, e sob esse governo a Igreja Apostólica se transformou e hoje é a verdadeira igreja de Deus sobre a terra, é um abrigo espiritual para milhares que nela encontram a verdadeira salvação. São declarações oficiais da Igreja Apostólica Vorrosa. Quem se der o trabalho de ler os 3 livros bases da Igreja Apostólica Santa Vorrosa, verás as atribuições que se faz a essa senhora. As declarações bíblicas sobre Jesus são transferidas com uma naturalidade impressionante para a Santa Vorrosa. Fora os hinos que são cantados durante o culto. Hinos que adoram a Vorrosa e que adoram, que pedem para o Aldo Primaz. O hino é cantado no meio do hino pedindo apoio e ajuda para Aldo, que é o Primaz Aldo, no meio do hino, como se fosse um hino que nem você canta pedindo ajuda para o Espírito Santo, eles pedem assim na naturalidade. Tá? É impressionante. Isso não é ensino apostólico e não está na Bíblia, pois honro mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então eles têm essa postura. Fora da Igreja Apostólica não há salvação. A Igreja Apostólica Santa Vorrosa arroga para si a exclusividade na salvação dos pecadores. Olha só a declaração. A perfeita obra de redenção nos dias atuais só existe nessa Igreja Apostólica, através do Consolador, que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus, a perfeita redenção. Como vemos, declara nos dias atuais só existe essa Igreja Apostólica. Isso é uma característica das seitas, redenção numa organização religiosa e não numa pessoa que é o Senhor Jesus. Pedro não ignorava que a salvação, a redenção está na pessoa de Jesus. Olha só o que diz Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo, reiterando a suficiência de Cristo, afirma que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Nesse sentido,
reside o evangelho verdadeiro. Só Jesus salva. Sobre a Santa Avó Rosa, essa senhora aqui, nome, segundo eles, apoiado por Apocalipse 2,17. Rosa é o prenome de uma mulher que foi agraciada com o título de Espírito Consolador, declaração deles. Por mais que se procure apoio da Bíblia para provar que esse título tem origem bíblica, nada se encontra que justifique o título Espírito Consolador para Santa Avó Rosa. Entretanto, a Igreja Apostólica ensina que esse nome está apoiado em Apocalipse 2,17. No entanto, em Apocalipse 2,17 fala do vencedor que receberá um novo nome que ninguém sabe, senão aquele que o recebe. Assim é justificado o nome Espírito Consolador para Santa Avó Rosa. Afirmam, há no livro de Apocalipse promessas que deveriam ser cumpridas sobre a vida de uma pessoa que, na verdade, soubesse ser vencedora sobre todas as coisas, e com um profundo amor a Ele, Jesus, e ao seu reino. Essas promessas se cumpriram na Santa Avó Rosa. A pedrinha nada mais é do que o símbolo do galardão que ela recebeu. E o nome? O nome do Espírito Consolador, na verdade, durante algum tempo ficou escondido, e somente ela o sabia, porque muito humilde, nunca nos contava as coisas que Jesus lhe mostrava em relação à pessoa dela. Vejam que isso se cumpriu exatamente a palavra de Jesus nessa promessa escrita por São João no livro de Apocalipse. Veja que não tem nexo o que está falando, não tem base nenhuma. A autoridade da Santa Avó Rosa, a autoridade dessa mulher é tanta que só se iguala à autoridade de Maria na Igreja Católica. Tá? O mesmo nível. Afirmam, quem diz que crê em Jesus, mas rejeita a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, não crê no poder de Jesus. Ela revela todo o poder e toda a autoridade da pessoa de Jesus. Declaração da Igreja Apostólica. Para isso preparou a Santa Avó Rosa e deu-lhe todo o poder, para que através dela pudesse novamente ser compreendido e crido nessa terra e muitos voltassem a crer nele como realmente é, o verdadeiro Filho de Deus. Comentando Apocalipse 1,18, quando se lê que Jesus foram dadas as chaves da morte e do inferno, atribui-se a Santa Avó Rosa a mesma autoridade, que ela tem a chave da morte e do inferno. Olha só o que diz a declaração deles. Ele tem realmente esse poder e esta autoridade. E ela, a Santa Avó Rosa, também tem esse poder e essa autoridade, porque isso foi que foi possível a ambos formarem essa igreja. Foi possível restaurarem a sua verdadeira igreja. Declaração da Igreja Apostólica. E eles falam mais. A Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, está dando a oportunidade a Jesus provar que ele é o primeiro e o último. E é aquele que, embora tenha sido morto, entretanto vive pelos séculos e tem todo o poder, tem as chaves, isto é, tem o domínio sobre o império da morte. Declaração da Igreja Apostólica. O primaz Aldo Bertone morreu sem ter sido concluído o seu julgamento por abuso sexual de fiéis. Desde dezembro de 2002, ele vinha então fugindo da justiça apresentando atestados médicos. Eu coloquei aqui uma série de links para vocês assistirem. E eu vou pedir para você, aluno, copie esse link e assista. Porque a gente está falando assim, você não acredita. Eu quero que você assista, por exemplo, a festa de coroação de Aldo, porque ele já morreu. Ele já tinha morrido aqui. Mas ele será coroado. Coroação dele. Tá? Embora ele já tinha morrido. Aqui, nesse link, você vê o velório dele, que é um culto a ele, quando ele morreu. O aniversário de falecimento dele, o culto de aniversário do falecimento dele, a adoração, as crianças cantando adoração ao Aldo, ao primaz. E aqui, nesse link, está a reportagem que a Record fez denunciando o assédio sexual do Aldo sobre várias mulheres. Várias mulheres sofreram abusos. Então eu coloquei esses 4 vídeos para você ter uma ideia do que se trata esse movimento, porque só da gente falar, você não consegue entender a dimensão do absurdo que é a crença dessa Igreja Apostólica Santa Avó Rosa.
Agora, o que acontece que é tão absurdo e a pessoa não sai de lá? Não sai de lá porque a história do passarinho que eu já contei para você. A pessoa que nasce numa gaiola não consegue viver mais em liberdade. A hora que você assistir esses vídeos e ver o culto que eles prestam à Avó Rosa, ao Aldo, sabe? Você fica até assim, se sente mal de ver aquilo. A gente fica com dó de ver aquelas crianças com uso e costume rigoroso, aquelas mulheres com saiona, cabelo crescido. Parece uma igreja conservadora, mas é uma pura heresia. Então eu convido você para ver, e não deixa de assistir também, as denúncias apresentadas pelo Ministério Público contra o fundador. Claro que eles não acreditam, né? Porque os adeptos de seita, eles passam por uma lavagem cerebral tão grande que você pode falar o que você quiser, que ele não acredita, ele acha que você está sendo usado pelo inimigo. Mas é importante, então, que nós tenhamos conhecimento para jamais permitir que alguém se una a esse tipo de culto que tolhe a liberdade dele e ele torne escravo de uma organização humana. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.